Ligada à trajetória do Grupo Opinião, a peça Liberdade, Liberdade estreou em 21 de abril de 1965, apenas um ano após o golpe de 1964. Escrita por Milor Fernandes e Flávio Rangel, a obra surge como uma resposta ao autoritarismo da época, assumindo o papel de uma obra de resistência ao regime, e não de uma obra revolucionária, convidando o público a pensar de forma crítica sobre o significado da liberdade e sobre as formas como ela foi negada ao longo da história. A peça passa por diferentes momentos históricos em que a liberdade esteve ameaçada. São apresentados episódios que vão desde o julgamento de Sócrates, passando pela Revolução Francesa, até chegar nos regimes totalitários do século XX. Essa escolha reforça a ideia de que a repressão à liberdade não é um fenômeno isolado, mas algo recorrente na história. A peça é dividida em duas partes, que se complementam na construção dessa reflexão. Na primeira parte, são apresentados vários cenários que abordam diferentes tipos de liberdade, como a liberdade econômica, de moradia, de lazer, de profissão e outras formas de liberdade social e política. De maneira irônica e bem-humorada, o texto mostra que, historicamente, a liberdade foi defendida em discursos, mas negada na prática. Um exemplo são as várias menções aos Estados Unidos e à liberdade cedida pela França, que é contrastado com a segregação racial norte-americana. Esse contraste também é trazido para o contexto brasileiro, ao evidenciar formas mascaradas de racismo e exclusão social, que mantém certos grupos à margem da sociedade. A primeira parte se encerra com um coro que invoca a liberdade como se fosse uma força viva, capaz de proteger, dar coragem e impulsionar as pessoas a lutar e a mudar as coisas. Na segunda parte, são retratados os momentos de repressão e terror impostos por regimes fascistas e autoritários, que silenciaram e perseguiram populações inteiras. Nesse contexto, surgem referências a figuras históricas de resistência, como Tiradentes e Anne Frank, que simbolizam a luta contra a opressão e a injustiça. Mesmo sem mencionar diretamente a ditadura militar brasileira, a peça estabelece um paralelo com o que foi vivido em 1965, ano marcado pela negação da liberdade, pela censura aos meios de comunicação e pela perseguição a opositores políticos. Nesse sentido, o passado histórico apresentado na peça funcionou como um espelho do presente, permitindo que o espectador reconhecesse semelhanças entre diferentes contextos autoritários e percebesse como esses mecanismos de opressão se repetem ao longo do tempo. A atuação do Grupo Opinião é essencial para compreender a força e o impacto da obra. O grupo se firmou como um importante espaço de resistência cultural, utilizando o teatro como ferramenta de debate político e social. Liberdade, liberdade, essa proposta aparece tanto no conteúdo quanto na forma de encenação, uma montagem simples, com foco na palavra e na interpretação dos atores. A peça foi bem recebida, especialmente entre estudantes intelectuais, que encontravam ali uma oportunidade de manifestação em meio ao clima de repressão. Por ter sido encenada em contexto de censura, a peça apresentou diferenças entre o texto original, publicado em livro, e a sua encenação em diversos locais do país, entre 1965 e 1967. Ao se escutar o LP lançado em 1966, por exemplo, é possível perceber a ausência de falas e cenas que tinham implicação política imediata. Mesmo assim, Liberdade, Liberdade se estabeleceu como um marco histórico no teatro político brasileiro dos anos 60. Ao relembrar acontecimentos históricos caracterizados pela negação da liberdade, a peça incentivava o público a refletir sobre o seu presente e a reconhecer nele práticas autoritárias. O espetáculo conseguiu, enfim, manter viva a discussão sobre a liberdade em um momento em que ela estava gravemente ameaçada, consolidando o teatro como um espaço de reflexão e de memória.